Arrisco a dizer que essa é uma das casas mais lindas que temos à venda hoje em Alphaville. E o melhor é a nossa mais nova gestão. Convido vocês a conhecer essa belíssima casa junto comigo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Qatar Imóveis, mais uma casa especial aqui para vocês, que é a nossa mais nova gestão aqui em Alphaville, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Falando da casa, são 715 metros quadrados de área construída, sendo 508 metros quadrados de terreno. Tá? Então vamos dando início aqui falando dessa fachada, um projeto de Rodrigo Latorre e uma fachada totalmente intimista. Nós temos uma pedra moledo branca importada, não é a pedra convencional, mármore travertino aqui nas passadas iluminadas e a composição desse cinza mais claro com o preto do beiral e as esquadrias na cor Perita Gold, que deixa a casa com uma composição de cores maravilhosa. Aqui, antes das passadas, a gente tem todo o piso Fugê, que inclusive você tem acesso também pela garagem e ele reveste até a parte aonde a gente chega ali embaixo. É uma casa totalmente diferenciada, uma fachada totalmente intimista, onde você não consegue enxergar o que vem por aí, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá conhecer? E sejam muito bem-vindos ao interior dessa casa maravilhosa. Gente, vou contar um negócio para vocês. Como eu falei que é a nossa gestão, eu me sinto parte aqui porque a gente veio desde a obra, a gente veio acompanhando a casa, a evolução dela, e assim eu fico muito contente em trazer essa casa aqui para vocês. Então, começando, a gente tem um pé direito alto aqui de 6,80 metros, tá? Vocês conseguem ter uma noção. Logo na entrada, a gente também tem a pedra moledo importada que a gente tem na fachada. E juntando essa parede de 6,80 metros e um pé direito que a gente tem lá embaixo de 2,95 metros, são quase 10 metros que a gente tem numa pedra moledo. Então assim, um detalhe sensacional. Thales, mostra aqui também, antes da gente mostrar o resto da casa, só dando essa introdução para vocês desse hall. A gente já tem, gente, a escada toda em madeira maciça Tauari, também, que faz uma composição linda de cores. Esses detalhes aqui desses muxarabes que dividem os ambientes, mas o segredo da casa, como eu falei, é essa vista sensacional que a gente tem porque a casa está em um terreno, numa parte bem alta do condomínio. E para mim, um dos pontos mais importantes que torna essa casa um diferencial é que nós temos um pé direito alto de 3,15 metros. Então ele ajuda em toda a composição desse vão livre que a gente tem, tornando os ambientes maiores e mais agradáveis. E o living é dividido entre 5 ambientes e eu vou começar falando para vocês dessa adega maravilhosa. Uma adega da Ardecaves para 240 rótulos, tá? Aqui nós temos 4 poltronas também da Artefato, 2 mesas laterais aqui de quartzito Vitória Régia. Gente, e tem uma mesa de jantar dessa casa que já vocês vão ver que é maravilhosa. Então aqui tornou esse ambiente super agradável, como eu mostrei para vocês, o muxarabe, ele é um detalhe todo em marcenaria e ainda entra bastante luz natural. Aqui a gente tem uma sala de estar com esse sofá contemporâneo, um sofá orgânico maravilhoso, mesa de centro e essas 2 poltronas aqui que fazem esse segundo ambiente. E como eu falei para vocês, ali das mesas laterais, a gente tem essa mesa de jantar incrível, também no quartzito Vitória Régia, uma mesa para 8 lugares, e vocês já estão vendo que a casa tem várias peças únicas de decoração, o que torna esse ambiente também mais agradável.
E aqui, um ponto importante para passar para vocês, a gente tem essa parte de cristaleira e aqui uma lâmina ultra compacta da Alitec, e eles também colocaram esse revestimento aqui, tá, gente? Essa lâmina para poder fazer a composição de toda a cristaleira. E aí, seguindo para o gourmet da casa, aqui é somente o gourmet, tá? A cozinha, ela é separada, a cozinha funcional, e hoje muita gente sente falta disso, de você ter uma cozinha separada aqui da parte da área gourmet. Já na ilha, nós temos o mármore travertino, e eles não quiseram colocar aqui porque aqui é uma área molhada, é uma área onde você vai cortar as carnes, e aí ela acaba manchando, mas eles colocaram aqui porque eles faziam questão de ter o mármore travertino na casa. Então nós temos toda a sequência de lâmina ultra compacta. Aqui nós temos toda a geladeira horizontal, inclusive com máquina de gelo da Criser, e também acompanha toda essa marcenaria, inclusive iluminada, sensacional, tá? Aqui a gente tem todos os armários, tá? Eles mostram uma coisa aqui que é legal, um detalhe bem importante. Aqui é onde tem a área da pia, eles revestem um outro material para nunca estufar caso caia água. Aqui a gente tem máquina de lavar, nós temos outra na parte da cozinha, mas aqui na área gourmet eles também quiseram colocar. Então quando você fizer uma festa, receber as pessoas aqui, você tem esse outro ambiente que vai ajudar na parte da limpeza. Coifa Art Grill, churrasqueira Evol, essa é uma das churrasqueiras melhores que tem no mercado, e inclusive essa daqui da linha da Evol é a mais top que tem, tá, gente? Aqui um cooktop para fazer a composição. A lâmina segue até aqui, a lâmina é um material muito resistente, inclusive contra cortes, se você vai utilizar faca ou se você vai colocar alguma coisa quente, ela acaba sendo muito mais resistente, toda a parte de mármore e quartzitos, tá? E aqui a gente tem a parte da sala de TV, com essa TV maravilhosa de 98 polegadas, ela parece até que fica um pouco menor nesse ambiente, né? Mas é porque a casa, gente, ela é muito grande, esse vão livre para 5 ambientes deixa essa TV um pouquinho menor, mas é uma TV de 98 polegadas. Aqui eles usaram também para fazer a composição do rack todo o mármore travertino junto com esses ripados, tá? E um outro detalhe muito bacana também, não sei se vocês perceberam, aqui a gente tem essa marcenaria na mesma cor que a gente tem a parte das esquadrias da casa, tá? Então faz essa toda a composição, sabe quando a casa conversa, as cores, esse é o diferencial e isso que vai fazendo todo o detalhe por aqui. E realmente é muito diferente quando a gente tem um pé direito alto de 3,15 metros, que a gente consegue ter essa composição maravilhosa da casa. Daí vocês estão conseguindo ver a integração total que a gente tem aqui de todos os ambientes, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, a gente tem sistema de som pela casa inteira, tá? Inclusive na suíte master, no banheiro da suíte master, no lavabo. Então assim, ar-condicionado dotado, Trane, tudo que eles utilizaram aqui é de última geração. E aí chegamos em uma das partes mais importantes da casa, que é a área do quintal com essa vista maravilhosa. Antes de mostrar para vocês, aqui a gente tem um lavabo que atende a parte da piscina, tá? Então a gente tem um lavabo interno e esse banheiro aqui da área externa para poder atender toda essa parte. E aqui a gente tem a parte da sauna. Vem aqui, Thales, só para o pessoal conseguir ver. Olha que sauna maravilhosa, todo em vidro, com vista. A gente tem esses seixos aqui da Mozart que ficaram maravilhosos. O banco eles fizeram também em mármore travertino esculpido. Então assim, sensacional. Ah, um ponto legal, a gente tem ducha aqui no lavabo. Fora a ducha que a gente tem que atende aqui a área da piscina, a gente também tem essa ducha aqui direto na sauna.
E aí, essa piscina incrível, com uma borda infinita, maravilhosa, uma vista de milhões e a parte de toda hidro, tá? A piscina já é aquecida, a casa tem todo o sistema de fotovoltaica, aqui o proprietário não paga a energia porque a casa está toda revestida no telhado com a fotovoltaica, então o custo aqui de energia é muito baixo. Mas o diferencial, gente, realmente é essa vista maravilhosa que vocês estão vendo. E aí vamos conhecer agora a parte da cozinha. Como eu falei, ali fica somente para o gourmet, para o churrasco, e aqui é onde funciona o dia a dia da casa. Um detalhe muito importante é a gente falar que as portas acompanham todo o pé direito alto que a gente tem aqui na casa. E essa cozinha ficou maravilhosa. Thales, vem dali, só para o pessoal ver, a gente tem toda a parte de iluminação em todos os puxadores, tá? Esse é um detalhe muito legal. Inteira feita, inclusive eles revestiram aqui nessa lateral, né, que acaba sendo uma área molhada também, na lâmina ultra compacta. Então aqui a gente tem lâmina ultra compacta de ponta a ponta. Aqui eles fizeram um ambiente para um rápido café, para os funcionários poderem almoçar. Também temos as marcenarias aqui todas iluminadas. E aí, gente, todos os eletrodomésticos da casa são da Criser, inclusive a máquina de lavar embutida, tá? Geladeira dupla, realmente sensacional. Aqui, Thales, eu esqueci de falar para o pessoal ali, mas vou passar. Aqui a gente tem todos os metais da Rubinetos, tá? Inclusive aqui a parte da pia, né? E aí a parte dos metais aqui. Então é uma marca realmente sensacional e que atende essas casas de altíssimo padrão. Fogão e coifa também da Criser. Aqui a gente tem toda a torre quente, com micro-ondas embutido, a parte do forno embutido. Aqui um outro espaço de café também. Essa cafeteira vai ficar aqui na casa. Aqui o filtro de água. E ó que legal, mostra aqui também ó, o detalhe que eles fizeram na composição aqui. Além da iluminação, a gente tem toda essa renda aqui que faz o ambiente ficar mais agradável. E aí, gente, quero mostrar o lavabo dessa casa, que é um dos pontos que eu mais gosto aqui, e vocês vão entender o porquê. Elevador que atende os 3 pavimentos da casa. E olha esse lavabo, que maravilhoso. Todo feito aqui no mármore travertino, papel de parede com essas cores aqui, que deixou uma combinação maravilhosa. Os metais embutidos também da Doca. Olha que banheiro realmente sensacional e que fantástico. E aí agora, gente, vamos lá para cima para vocês conhecerem a parte dos quartos. E aqui no pavimento superior, como vocês podem ver, a continuidade que a gente tem da pedra moledo importada. São 10 metros, pegando do pavimento da garagem até aqui em cima, toda revestida nessa pedra, que eu particularmente amo. Então, vamos começando aqui em cima, vou mostrar para vocês a parte do escritório, tá? Aqui é onde a saída do elevador, que vocês já viram lá embaixo. Gente, a casa inteira ela é revestida de marcenaria ou de papel de parede. Vai ser difícil vocês verem uma parede branca aqui nessa casa. Então a gente tem esse escritório completo para 2 posições, totalmente montado nos planejados. Agora a gente vai ver a suíte de hóspedes, que também ficou maravilhosa. A casa tem muitos detalhes e aí alguns eu vou deixar para falar na master, mas vocês já vão começar a ver aqui sobre o que eu tô falando. Então, aqui é o quarto de hóspedes, eles já deixaram a casa inteira montada e também decorada, que ficou sensacional. Aqui o banheiro da suíte de hóspedes, também acompanha todo o altíssimo padrão que a gente tem na casa. A gente tem todos os metais aqui e as cubas da Doca.
E, gente, vou falar aqui para vocês começarem a entender o que a gente vai falar na Master. A serralheria do box, ela é toda feita sob medida pela La Ferreria, que é uma oficina de serralheria de altíssimo padrão. É tudo feito sob medida, não é nada convencional que a gente está acostumado a ver em outras casas. Então, até nisso, eles pensaram exatamente em todos os detalhes. E aqui a gente tem um hall do pavimento superior, essa copa de apoio no mármore travertino. Olha que sensacional que ficou toda essa combinação, né, da marcenaria com mármore travertino, as cores. Frigobar, então, é aquilo que facilita no dia a dia. Às vezes você quer deixar alguma coisa aqui, colocar um micro-ondas, você que tem filho pequeno, às vezes precisa esquentar uma mamadeira, você não precisa descer lá na cozinha. Você tem esse ponto aqui que dá a facilidade do dia a dia. E aqui as duas suítes, elas são iguais, eu vou mostrar uma só para vocês, são espelhadas, que é pra gente ter um vídeo um pouquinho mais dinâmico. E como eu falei, gente, ó, vocês não vão ver uma parede branca na casa, porque é tudo revestido de papel de parede. Vamos lá, primeiro aqui na parte do dormitório. Essa casa, ela foi feita para morar. Ela é uma casa nova, mas ela foi feita para o proprietário, mas os planos mudaram e ele vai acabar se mudando do país. Então, como ele tem 2 filhos pequenos, ele já deixou essas 2 suítes aqui preparadas para receber os filhos. Mas também toda a marcenaria maravilhosa. Aqui a gente consegue ver os detalhes, ó, Thales, mostra aqui, pessoal, dos puxadores. É uma marcenaria que a gente elogia demais. E o proprietário daqui, ele ficou muito satisfeito porque essa marcenaria é muito responsável e ficou um trabalho diferenciado também. Então aqui a gente tem os banheiros parecidos das 3 suítes, fora a Master, também com os detalhes que eu falei agora para vocês, de toda a serralheria sob medida, inclusive dos nichos ali, ó, ficou bem legal. A casa, ela é toda, o banheiro ele é todo revestido também aqui de porcelanato. Aqui a gente tem lâmina ultra compacta e também aqui a cuba, doca e os metais doca na casa inteira. Vamos lá para a Master agora. E aqui na Master não podia ser diferente. Um quarto totalmente revestido. Só antes, aqui é o keypad que a gente tem pela casa inteira, porque o quarto ele também tem sistema de som. Eu só não posso ligar, né, por conta dos direitos autorais, mas vocês vão conseguir ver as caixas de som aqui no teto. Então a marcenaria aqui toda com esse vidro bronze reflecta, também que ficou sensacional. Uma ilha no meio. Olha todos os detalhes aqui, ó. O couro que a gente tem revestido ali na cabeceira da cama, ele acompanha todo o quarto. Então ficou um closet walk-in maravilhoso. A gente tem a opção, né, de separar a parte aqui do quarto com o closet. E, gente, dá uma olhada, que quarto maravilhoso. Como eu falei para vocês, o couro que a gente tem lá, a gente tem em toda essa cabeceira curvada. Não é qualquer marcenaria que faz isso, então ficou um trabalho assim totalmente impecável, camurça. O travertino a gente tem também aqui nas laterais da cama e o travertino a gente também tem aqui fechando esse rack da TV. E o couro que a gente tem aqui também. Ficou assim uma combinação maravilhosa. Vocês conseguem, né, vocês foram percebendo ao longo do vídeo, toda a parte luminotécnica da casa. Essa casa à noite, ela é um outro produto e fica cada vez mais linda. E aqui na parte do banheiro, antes da gente começar a mostrar aqui, ó, a gente também tem o keypad com um sistema de som na parte do banheiro, tá, gente? Cuba dupla, lâmina ultra compacta, esses ripados aqui em marcenaria que ficaram maravilhosos. Sistema de LED de luz aqui na parte dos vidros e esse box com ducha dupla. Eu tinha falado para vocês lá na suíte de hóspedes que eu ia deixar para falar aqui, porque aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor a parte de serralheria. Eu vou entrar aqui, Thales, você mostra pro pessoal
Olha que a gente tem esse nicho que pega até a ponta, inclusive no lado da banheira, a gente consegue ver o trabalho maravilhoso que é dessa serralheria sob medida. E aqui a gente tem também uma banheira de imersão. É uma banheira que ela solta umas bolhas. Eu não consegui encher para vocês, porque a gente encheu no dia do Open House, para o pessoal ver. E também com os metais todos da Doca. E a banheira também é Doca. Ela solta umas bolhas, ela tem um sistema de cor. Então é uma banheira aí para cromoterapia. E aí, gente, o cinema dessa casa é incrível. Vou pegar o elevador e vou descer lá para mostrar para vocês. Uma das partes que eu mais gosto dessa casa é o cinema profissional que eles montaram aqui. Agora vocês vão conseguir ter ideia do que eu tô falando. Gente, dá uma olhada se aqui não é um ambiente que você não precisa sair de casa para fazer nada. A casa oferece tudo para você aqui dentro. Então nós temos esse cinema profissional, um projetor 4K, é um dos melhores projetores que existem aqui da Epson para a parte residencial. E Thales, vamos mostrar aqui um detalhe, que é essa placa acústica. Então, aqui foi feito um projeto especial para esse ambiente, nessa metragem, para conseguir o som fazer parte desse ambiente. Então as ondas, elas batem certo, e vocês podem ver aqui que todos esses quadros, apesar de serem decorativos, eles também possuem uma manta aqui de acústica para poder fazer toda essa composição. Então a gente tem sistema de som de caixas aqui por todo o teto. E olha isso, aqui a poltrona, ela tem resfriador de lata, aquecedor de lata, e a gente também um automático para você poder deitar aqui e assistir o filme da melhor forma. Então assim, uma casa dessa precisa ter um cinema desse digno. Um detalhe que eu ia esquecer de mostrar para vocês aqui, Thales, é para o pessoal ter uma ideia, quando a gente falou da automação lá em cima, o pessoal conseguir entender o que essa casa tem de automação. Olha isso, gente, esse aqui é só o quadro com todo o sistema de automação da casa. Então assim, uma automação 100% profissional, é difícil a gente ver em casas um sistema tão completo. Totalmente diferente de quando você tem Alexa para poder pedir para ela ligar as coisas, aqui não. Aqui você tem um sistema que ele responde na hora. Se eu aperto um botão para apagar ou acender uma luz ou ligar uma música, é instantâneo, é na hora. E aí vamos lá para vocês verem agora a garagem da casa. E no caminho aqui do cinema para a garagem, a gente tem esse hall de entrada também, que é um hall secundário da casa, fora aquele que vocês viram lá em cima. E também vocês podem entender a qualidade. Colocar esse vidro reflecta. Aqui a gente tem todos esses armários com esses chanfros aqui, que quem entende de marcenaria sabe que é caríssimo para poder fazer. Então uma casa, gente, riquíssima em marcenaria, como vocês viram por todo o vídeo, que faz a composição total aqui dessa casa. Mostra esse ambiente também, Thales, que eles colocaram no hall de entrada. Decorada, a casa assim, realmente impecável. Aqui a gente tem a parte da lavanderia, tá? Para vocês verem. Como a gente tem um pé direito alto também, as portas acompanham e vocês conseguem entender também que eles deixaram laqueada todas as portas, inclusive aqui da lavanderia e do dormitório para funcionário, tá? Lá não vou mostrar para vocês, tem algumas coisas da casa ali, então não vou conseguir mostrar. E uma casa dessa precisa ter uma garagem digna para poder caber todos os seus carros aqui. Confortavelmente cabem 5 carros cobertos aqui, e se apertar,
conseguem colocar aqui em torno de uns 6, 7 carros, mas a gente tem toda a parte da rampa que é descoberta, mas que aí poderiam estar outros carros, tá? E aí eles pensaram em um outro ambiente, que é aqui esse vidro, onde a gente tem já a parte de estrutura para academia, tá? Não está com os aparelhos, eles não quiseram colocar, mas já está inclusive com os pisos emborrachados aqui se você quiser montar uma academia. Se você não quiser montar uma academia, você pode montar uma brinquedoteca, fazer uma man cave, ou você fazer uma brinquedoteca, aí você pode adaptar da sua melhor forma, tá? Antes da gente mostrar o resto aqui da garagem, só vamos aqui. Banheiro para motorista. Então lá na lavanderia a gente tem um dormitório para funcionário e o banheiro de funcionário, mas aqui a gente tem a parte do banheiro de motorista, tá? E olha o detalhe, gente, no mármore travertino, cubadoca também. Então assim, a casa inteira foi pensada e eles não economizaram em nada por aqui. E aqui, Thales, só pra gente mostrar, mais de longe mesmo, o pessoal consegue ver a casa de máquinas da piscina. Então assim, tudo muito organizado, tudo de muito fácil acesso para qualquer manutenção que você precisar fazer na casa aqui, tá? Então vocês vão olhar agora de uma outra perspectiva aqui a parte da garagem e vocês entenderem o tamanho que é. Aqui, Thales, a gente não vai conseguir descer, mas a gente tem um outro espaço aqui embaixo, um outro jardim que você pode colocar algumas cadeiras, um tacho de fogo e você também ficar nesse ambiente de gramado aqui da casa. E é isso, pessoal, acabei de mostrar mais uma casa incrível para vocês. Essa casa é a nossa gestão, nós que estamos fazendo toda a curadoria dessa casa e ela está disponível para venda. Espero que vocês tenham gostado. Agora, com a luz do sol um pouquinho mais baixa, vocês conseguem ainda terminar de apreciar essa vista maravilhosa. Se você gostou, curta, comente e compartilha e até a próxima.